Perfeito. Pessoal, sejam bem-vindos, todos e todas, né, acompanhando hoje a reunião do GEAC. Como eu disse, a gente começa em ponto às 7h05, né? Dá esses 5 minutos de tolerância para algum atraso, alguma coisa do tipo, preparar água, né, o café, alguma coisa, e aí a gente começa agora oficialmente, ok? Estamos aqui com o Roger também na reunião de hoje, né? E outras pessoas vão acompanhar no gravado também. Relembrando, né? Quem acompanhar no gravado, comenta presente para marcar a presença, né? Que aí a gente vai unir aí daqui a uns 6 meses, mais ou menos, na metade das nossas apresentações, e aí vamos ver a questão da frequência, né? Bom, vamos começar hoje já, né? Núpcias, né? Ou noches, né? Noches. Vai ser a apresentação de hoje, né? Do GEAC. A gente está ainda aí nessa questão que envolve as obras de juventude, né? Chamadas, consideradas as primeiras obras do Camus. E aí a gente vai falar hoje sobre Núpcias. Núpcias, que é um livro, um ensaio, né? Da década de 30. E o que é interessante, já começa pela questão do próprio nome, né? Eu vou até passar aqui a apresentação. Essa é a reunião do dia 17/3, né? Núpcias. É um gênero de ensaio. O próprio Camus diz que é um gênero ensaístico, um gênero de ensaio. Localizado, obviamente, na Argélia, né? Em Tipassa. E é datada do ano de 1938, apesar dela não ter sido totalmente escrita no ano de 38, né? Existe até uma nota do editor, que aí eu leio integralmente aqui para vocês, que é o seguinte: hoje, reimpressos, estes primeiros ensaios foram escritos em 1936 e 1937. Né? A publicação original, né, da obra é por volta de 36 a 37, quando Camus, de fato, está começando a sua maturidade como escritor. Na reunião anterior, a gente falou das obras de juventude, 32, 33 e 34. Depois, tem as obras relacionadas ao jornalismo, então são as obras relacionadas às críticas literárias, críticas de ensaio de teatro e por aí vai. E no meio desse caminho tem Núpcias, né? Que nada mais é do que um gênero, um texto extremamente bonito, né? Que fala das belezas, né? da Argélia, das belezas de Tipassa. Né? Ele fala assim, e posteriormente editados em um pequeno número de exemplares. Tá? Nessa época, o Camus não gostava de, ou não tinha condições, de imprimir muitos exemplares, né? Como eram editoras um pouco menores e coisas do tipo. Então, o Camus sempre produziu em pequeníssima escala. O Avesso Direito, como vocês sabem, foi esgotado na época, né? Salvo engano, foram só 10 mil, 15 mil exemplares por aí na época. Então, é, editados em um pequeno número de exemplares no ano de 1938 em Argel. Né? Por isso que eu coloquei o ano de 38, porque é o ano de fato da publicação. Essa nova edição os reproduz sem modificações, embora seu autor jamais tenha deixado de considerá-los como ensaios, no sentido exato e limitado do termo. Né? Então, aqui a gente tem essa peculiaridade, né, em relação a Núpcias, que depois, posteriormente, né, foi apresentada, né, em 1950 como pela editora Gallimard, né, como Noches mesmo. Né? Seja bem-vindo, Bruno. E em 1954, né, o Camus faz o ensaio de retorno a Tipassa, né, que está intitulado como O Verão, L'été, né? Então,
a gente tem aí essa peculiaridade, né? É, e aí, por volta, né, dessa época, é finalmente produzido aí o Núpcias, seguido de O Verão, né, que é o título original. Só que nossos amigos portugueses preferiram colocar Bodas em Tipaça, né? A edição que nós temos brasileira, né, que é da editora Nova Fronteira, com a tradução da Vera Queiroz da Costa e Silva, traz de fato o nome correto da obra, que é Núpcias ou Verão, da coleção Logos, né? Mas uma edição posterior, da Difel, né, trouxe Bodas em Tipaça. E ficou sendo Bodas em Tipaça, né? Porque Núpcias e Bodas têm uma semelhança, né? Só que, particularmente, eu prefiro Núpcias do Verão. Recentemente, a editora Record relançou, né, essa tiragem de Bodas em Tipaça. Então, ficou como sendo Bodas em Tipaça, né? São 4 textos apenas, né? Núpcias em Tipaça, O Vento em Djemila, O Verão em Argel e O Deserto, né? São essas 4 histórias, ensaios escritos presentes em Núpcias, né? E Núpcias começa com uma citação, né? Como o Camus bem faz nas suas obras, né? Uma citação do Stendhal, né? Stendhal, que é de uma obra chamada A Duquesa de Paliano, que a citação que ele utiliza é a seguinte: o carrasco estrangulou o cardeal Carrafa com um cordão de seda. Teve de tentar 2 vezes, pois o cordão se rompeu. O cardeal olhou para o carrasco sem se indignar a pronunciar uma só palavra, né? Então, a gente começa aqui fazendo rapidamente uma outra apresentação aqui, né? Como eu disse para vocês, é uma composição de ensaios, né? Com Núpcias em Tipaça. Vou ler um trecho de Núpcias em Tipaça. O Vento em Djemila, O Verão em Argel e O Deserto, né? Eu vou tentar ler uns parágrafos de cada um deles, né? Para a gente poder aqui ter uma noção. Foi reeditado futuramente como Núpcias seguido de O Verão, né? Com uma edição extra em 1954, e é considerado um dos textos mais bonitos já produzidos pelo Camus, pela estrutura, pela forma, pelo modo como ele observa as ruínas em que passa, a água, a areia, né, a árvore, ou tudo, né, absolutamente tudo. Então é muito bonito nesse sentido, né? Bom, eu vou ler, deixa eu ver se eu vou ler 2 parágrafos de cada texto, né, que aí eu acho que dá para a gente ter uma noção da escrita nesse momento do Camus, né? Como eu disse para vocês, é por volta de 36 a 37 que ele está escrevendo isso daqui. Então, ele ainda não finalizou o Avesso e o Direito, né? Ele ainda é um pré-escritor, né? Está tentando. Ele nem ele começou a pensar a morte feliz, né? Então, tudo aconteceu muito rápido depois de 1935, né? Para o Camus, 34, 35, quando ele de fato começa, né, a ser esse escritor que a gente vai conhecer ali na década de 40 e 50. Núpcias em Tipaça começa assim: na primavera, Tipaça é habitada pelos deuses e os deuses falam no sol, no odor dos absintos, no mar revestido por uma couraça de prata, no céu de uma luz inclemente, nas ruínas cobertas de flores e na luz que jorra aos borbotões por entre as pedras amontoadas, né? Vocês percebem que já nessa primeira parte aqui da escrita, né, o Camus consegue resumir, né, um cenário com uma poesia incrível. Em certas horas, o campo fica negro de sol. Os olhos tentam inutilmente perceber outra coisa que não sejam as gotas de luz e as cores que tremem na beira dos cílios. O odor intenso das plantas aromáticas arranha a garganta e sufoca, no calor descomunal. A muito custo, no fundo da paisagem,
consigo vislumbrar a massa escura do Xenoá, que se enraiza nas colinas que circundam a aldeia, estremece por um ritmo seguro e pesado, para ir agachar-se no mar. Né? Vocês percebem de novo que ele complementa a questão do cenário, né? Fala dos aromas, né? das plantas, né? E quase isso sufocante, e mais uma vez a referência ao sol, né? Que o sol estava o calor descomunal. Né? Chegamos pela aldeia que se abre sobre a baia. Entramos no mundo amarelo e azul, onde nos acolhe o suspiro perfumado e acre da terra estival da Argélia. Por toda parte, as bungavilhas de uma rosa avermelhada irrompem do alto dos muros das casas de campo. Nos jardins, hibiscos de um vermelho ainda pálido. Uma profusão de rosas chá, espessas como um creme, e orlas delicadas de longas íris azuis. Todas as pedras estão quentes. No momento em que descemos no ônibus cor de botão de ouro, os açougueiros, em suas carroças vermelhas, fazem o costumeiro giro matinal. É o toque de suas cornetas, chama os habitantes, né? Então, aqui a gente percebe, né, como o Camus, nesses 2 parágrafos, consegue perfeitamente, né, desenhar, né, na nossa mente aquele ambiente, né, aquele local. Não é simplesmente uma fala do Camus exemplificando de modo muito pobre o cenário. Né? É riquíssimo, né? E ao mesmo tempo não é cansativo, né? Por conta das questões de cor, das questões de objetos, materiais que vão se apresentando. Né? Tem algumas partes que eu achei muito bonitas, né? Eu acho que eu vou falar 2 ou 3 aqui para vocês, que na época eu grifei, né? Não buscamos lições, nem a amarga filosofia que se exige da grandeza. Além do sol, dos beijos e dos perfumes selvagens, tudo mais nos parece fútil. Aqui a gente já percebe aquela primeira pegada do Camus, né, de que a filosofia e a ciência, no final das contas, nada importam, né, mas sim os prazeres e as possibilidades que os seres humanos têm em relação ao mundo, né, ao mundo que é apresentado. Quanto a mim, não procuro estar sozinho neste lugar. Muitas vezes estive aqui com aqueles que amava e discernia em seus traços o claro sorriso que neles tomava a face do amor. É uma parte muito bonita. Deixo a outros a ordem e a medida. Dominava-me por completo a grande libertinagem da natureza e do mar. Nesse casamento de ruínas com a primavera, as ruínas tornaram-se pedras novamente, e tendo perdido o polimento imposto pelo homem, reintegraram-se na natureza. Né? Interessante como o Camus fala de uma pedra, né? De uma ruína que deixa de ser algo, alguma coisa, né? Alguma instituição, algum alicerce, alguma base, e volta ao seu estado natural de pedra, o seu estágio primário. Né? Então, com muita beleza, o Camus consegue exemplificar, né, esse momento. Tem outras passagens que também são muito bonitas. Com o rosto molhado de suor, mas o corpo fresco no leve tecido que nos veste, todos ostentamos a bem-aventurança lassidão de um dia de núpcias com o mundo. Tá? Núpcias, casamento com o mundo. Tá? Quando você vai à praia, é como se você estivesse se casando com o mundo, com a natureza. Né? É mais uma forma bonita de observar isso. E por último, tem uma parte em que ele diz: em te passa, ver equivale a crer. E não me obstino em negar aquilo que minha mão pode tocar e que meus lábios podem acariciar. Né? Que é uma ideia que o Camus, mais tarde, futuramente, vai remontar no mito de Sísifo. Né? Ele vai dizer que aquilo que eu toco, né, é aquilo que é verdadeiro para mim. Em Vento em Djemila,
a gente observa que o caminho ele começa assim, só o primeiro parágrafo. Há lugares onde o espírito morre a fim de que nasça uma verdade, que é a sua própria negação. Quando estivem de Gemila, havia vento e sol, mas isto é outra história. O que é preciso dizer, em primeiro lugar, é que ali reinava um vasto silêncio, pesado, compacto, algo semelhante ao equilíbrio de uma balança. Pios de pássaros, o som da flauta de 3 orifícios, para patear de cabras. Rumores que vinham do céu e outros tantos ruídos compunham o silêncio e a desolação desses lugares. De vez em quando, um estalido seco, um grito agudo indicava a fuga de um passarinho acaçapado entre as pedras. Cada um dos caminhos percorridos, as veredas em meio aos restos de casas, as amplas ruas lajeadas sobre as colunas reluzentes, o fórum imenso entre o Arco do Triunfo e o Templo, a elevação, tudo conduz às ravinas que demarcam Gemila por todos os lados. Baralho aberto sobre um céu sem limites. Está-se ali, concentrado, defronte às pedras e o silêncio, enquanto o dia vai avançando e as montanhas crescem, tornando-se violáceas, mas o vento sopra sobre o planalto de Gemila. E é nesse imenso vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que a sua conexão tá ruim, né? Eu voltou agora, eu acho. Vamos ver. Não, eu acho que é o computador. O computador deu um probleminha, está tentando aqui, não vai. Então, eu acho que eu vou pelo celular mesmo aqui. O celular acaba sendo salvaguarda, né? Digamos assim. Bom, o que eu estava dizendo, né? Vocês conseguiram escutar a partezinha final do Vento em Djemila? Cortou no meio, você tava lendo o trecho e aí Pronto. cortou. Deixa eu ver se eu pego aqui. E nesse imenso há uma gama de vento e de sol que mescla as ruínas à luz, forja-se alguma coisa que dá ao homem a medida de sua identificação com a solitude e o silêncio da cidade morta. Essa parte vocês pegaram? Sim. Perfeito, ótimo. O Camus vai continuar falando, né, dessas coisas, né, em relação a tem uma parte tem uma parte que eu acabei anotando na época, né, muito importante que corrobora, né, com o que o Camus sempre fala.
o mundo termina sempre por vencer a história, né? Então, aqui a gente sempre tem essa presença de uma certa crítica, né, da história que o Camus faz, né? O Verão em Argel, né, é dedicado ao Jacques Herboul, né, e eu vou ler só o parágrafozinho primeiro, que é assim: frequentemente são amores secretos os que partilham por uma cidade, as urbes mais importantes como Paris, Praga e até Florença. É muito provável que o Camus tenha escrito essa parte no Verão em Argel, vou até ver biograficamente depois, quando ele realizou as viagens, né, para Praga e para Florença, Toscana, né, que ele escreve também sobre as questões relacionadas às diferenças, né, geográficas entre o que está ocorrendo lá, né, e o que está acontecendo em Argel, né? Eu vou só tentar colocar aqui de novo pelo código para ver se eu consigo entrar no outro aqui. Mas enfim, enquanto não entra, estão encerradas sobre si mesmas e por isso limitam o mundo que lhes é próprio. Argel, no entanto, da mesma forma que alguns outros lugares privilegiados, como as cidades à beira-mar, né? Aqui o Camus também pode falar de Oran, por exemplo, né? Então, deixa eu tentar entrar aqui pelo outro. Espera aí, só um minutinho. Pronto, eu acho que eu consegui voltar, né? Pelo computador. Consegui voltar pelo computador. Não gosto muito pelo celular, não. Apesar da câmera ser melhor, mas é mais confortável aqui. Bom, quedas acontecem, né, pessoal? Que bom que o celular estava lá para, numa hora dessa, impedir que alguma coisa pior aconteça, né? Mas, enfim, é justamente por esse conhecimento que o Camus está começando a ter de forma mais cosmopolita, né? Ele começa a viajar, né? Ele ganha uns tickets de passagem, né? Como ele era pobre, ele não tinha como comprar viagem, comprar passagens, né? Mas ele vai juntando o dinheirinho lá dele, que tem, das coisas e tal, e tudo mais, e vai viajar, né? E ele conhece coisas maravilhosas, né? Visita a Itália, né? Visita Praga, fica doente em Praga, né? Esse, inclusive, é um dos contos do Avesso Direito, né? Então, o Verão em Argel fala justamente do verão em Argel. Olha só que incrível, né? Que fantástico, que criativo, né? E aí tem esse momento em que ele faz todo esse elogio a Argel, né? Ele diz: o que se pode amar em Argel é aquilo que todos vivem, o mar, visto que cada esquina na rua, um certo peso de sol, a beleza da raça. E, como sempre, nesse despudor e nessa oferenda, descobre-se um perfume mais secreto. Em Paris, talvez sintamos a nostalgia de espaço e de fufluar de asas. Aqui, pelo menos, o homem encontra a saciedade e, uma vez garantida a satisfação de seus desejos, pode medir suas riquezas, né? Então, Camus fala muito bem de Argel, né? Já podia aqui ser um arauto do turismo argelino, né? Sem problema nenhum. Pode também vender passagens, né? Passagens aéreas para Argel, com certeza. Camus é um agente de turismo, né? Porque, de fato, a questão dele em relação a. Pois é, Roger. A questão dele em relação à praia, né, de Argel, a cidade de Argel, né, que ele conhece quando ele é pequeno, no bairro pobre, né, de Belcourt, então ele se apaixona. Tanto é que o próprio Camus diz, numa passagenzinha do Morvan, nesse livro aqui, ó, Camus por Louis Meme, né, tem uma parte muito, muito interessante que o Camus está escrevendo uma carta para um
amigo dele, e aí ele fala sobre a questão do... Deixa eu ver aqui. A questão do sol, da Argélia ser bonita, linda, maravilhosa, incrível, fantástica. Cadê, gente? Ah, eu acho que eu não marquei aqui, não. Peraí. Marquei em outro canto. Anotações. Pronto. O Flameville, né? Ele tem um amigo do liceu chamado Flameville, e o que ele escreve para ele, em outubro de 32, né, colabora muito com o que ele vai escrever nesse O Verão em Argel. Ele diz assim: eu nunca poderia viver fora de Argel. Nunca. Viajarei, pois quero conhecer o mundo, mas tenho a convicção de que, em outro lugar, estarei sempre no exílio. Né? Olha só que interessante. E isso porque nós estamos falando de um Camus de 32, que é o jovem Camus. Né? O Camus de 39, que é expulso, né, de Argélia, da Argélia, justamente por causa da miséria na Cabília, né? Quando lê essa carta novamente, né, vai se assustar. Porque, de fato, esse vai ser todo o mote, ou 80% do mote, das obras do Camus. A questão do exílio, a questão do estrangeirismo, né? O estrangeiro, o exílio e o reino, né? O retorno à Tipaça, né? Enfim, uma série de coisas. Então, a gente observa, né? Por exemplo, a peste não é em Paris, né? A peste é em Oran, na Argélia. Então a gente já observa que o Camus nunca perdeu, de fato, né, esse mediterranismo dele, né, por assim dizer, essa ligação tão pesada que ele tem com a Argélia. Apesar de muitos e muitos momentos, e até mesmo ele se questionar em relação a isso, dele talvez estar se transformando numa espécie de pequeno burguês em Paris. Coisa que vai fazer com que ele tenha um grande problema, inclusive, né? Porque será que será que eu me encantei com Paris? Com os cafés, com os teatros, com as mulheres e tudo mais, ao ponto de que eu perdi a minha essência de argelino, né? de ser do Mediterrâneo, né? E agora me tornei um cosmopolita, um ser de palestras e cidades, intelectualidades e tudo mais. É esse o grande resgate que o Camus da década de 50 vai fazer, iniciando, né, em 54 com o Verão. Né? E aí, posteriormente, ele vai... tanto que as obras de 50 elas são mais voltadas para a Argélia. Né? O Exílio Reino, O Primeiro Homem, né? Todas essas são mais voltadas para a Argélia. Então, eu finalizo com O Deserto, né? Que é indicado ao Jean Grenier, né? Grande amigo do Camus. E começa mais ou menos assim. Não, na verdade começa assim. Viver é certamente um pouco o contrário de exprimir. Se aceito a verdade dos grandes mestres toscanos, viver é testemunhar 3 vezes, no silêncio, na flama e na imobilidade. É preciso muito tempo para reconhecer que as personagens de seus quadros são as mesmas que encontramos todos os dias nas ruas de Florença ou de Pisa. Mas já não somos também capazes de ver os verdadeiros rostos daqueles que nos cercam. Não olhamos mais os nossos contemporâneos, ávidos apenas daquilo que neles serve a nossa orientação e regula a nossa conduta, e regula a nossa conduta. Ao rosto preferimos a sua mais vulgar poesia. Giotto ou Piero della Francesca possuem, no entanto, a noção perfeita de que a sensibilidade de um homem nada significa. E para dizer a verdade, coração todo mundo tem, mas os grandes sentimentos simples e eternos, em torno dos quais gravita o amor pela vida, o ódio, o amor, as lágrimas e as alegrias, germinam na profundeza do homem e modelam a face de seu destino, como, por exemplo, na descida ao túmulo de Giotino, a dor tensa e contida de Maria,
nas imensas maestas das igrejas toscanas, vejo uma multidão de anjos de rostos infinitamente repetitivos, mas em cada uma dessas faces mudas e apaixonadas reconheço uma solidão. Né? Então, aqui, mais uma vez, uma relação. A viagem, ele faz a Itália, né, a Florença, a Toscana, a Pisa, e definitivamente, né, marca a chegada do Camus, né, como escritor, de fato. Né? É aqui que está, de fato, essa primeira essência, né, que nós vamos encontrar. Então, a gente encerra, né, a gente encerra as obras de juventude, né, dando essa apresentação, falando sobre núpcias, né, como ela funciona, e, né, a gente se reúne novamente. Claro que eu vou abrir para discussão ou pergunta, claro, caso vocês queiram alguma coisa, mas deixa eu só ver aqui qual é a próxima. No dia 7/4, né, é a nossa próxima reunião e vai ser sobre o estrangeiro. Né? Então a gente vai falar sobre o estrangeiro. E é isso. Roger, Bruno, vocês que estão na sala, se vocês tiverem perguntas, questionamentos, dúvidas, afirmações, contestações, seja lá o que for, não precisa estar autenticado no cartório, fiquem à vontade e que o microfone é de vocês, ok? Caso vocês queiram, é claro. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Igor? Tá dando para me escutar bem? Só duas coisinhas que eu observei. Acho que pode ser até coisa da minha cabeça, né? Algumas observações meio loucas, né? Mas não sei se você concorda comigo. Eu achei muito essa divisão em quatro textos, né? Algumas coisas parecidas, tipo as quatro estações do ano. Sabe? Me veio isso. Porque, tipo assim, a primeira, né, que é Bodas, é, começa já falando ali da primavera, né, que está repleta de deuses e de sol e tudo crescendo, e o texto todo é sobre isso, essa solaridade e essa coisa é, cheirosa e bonita. Já o segundo, que é o vento, né, o vento de Jamila, me parece meio que o outono, né, que já começa com essa partezinha também, dizendo que há lugares onde o espírito morre para que nasça outra verdade. Né, me pareceu meio que tipo, não sei, folhas que caem, né, e o vento leva, né, e me veio muito recorrente essa imagem no texto também. O verão em Argel é o verão, né? Então tem aquele calor, fala sobre o calor, a solaridade, né, o sol como um grande expoente ali de luz, de luminosidade. E no deserto me veio essa ideia do inverno, né, porque eu achei ele muito centrada ali num fio condutor sobre a solidão e meio um pouco triste, de uma tristeza, uma angústia, né, se quiser assim, dentro dessa frialdade, vamos dizer. E a segunda coisa é a primeira frase e a última do texto, do livro como um todo. E nos cadernos de Camus, de 39, ele deixa lá escrito, acho que é de 39, ele deixa lá uma partinha, né? Escreve parte final para núpcias. Tem lá a partezinha que é justamente a parte final. E eu achei interessante porque na primeira, né, deixa eu pegar aqui o livro de novo. Na primeira nós temos, né, que na primavera em Tipasa está habitada pelos deuses e os deuses falam no sol, no cheiro dos absintos, no amor, tudo mais, né? Então tudo está cheio de Deus. É a primeira frase. E a última é: a terra, neste grande templo abandonado pelos deuses, todos meus ídolos têm pés de argila. Então, um lugar está cheio de deuses, começa aquela primavera bonita, né, floreada, mas na última frase ele diz que é uma terra abandonada e que seus ídolos têm pés de argila, que é uma
uma referência à profecia que tem no livro de Daniel, onde ele vê um grande ídolo de Nabucodonosor, onde ele tem a cabeça de ouro, os braços de prata, o corpo de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, ou seja, a fragilidade dele está na base. Aí, só essas observações meio, assim, quase que aleatórias para discutir. Nada de aleatório. Muito bom, Bruno, muito bom. Não tinha percebido esses dois detalhes, não. Você está muito certo ao utilizar o Camus, quando ele escreve, ele não escreve ao acaso, nem um começo, nem um meio, nem um fim, né? Ele não é aleatório. Ah, vou escrever sobre isso daqui e tal. Ele tem uma ideia centrada sobre o texto, como ele vai começar, como ele vai continuar e como ele vai finalizar, né? Então é muito interessante tu pegar esse início, né? A primavera e tal, os deuses habitam te paz. E o final, né? Que é justamente essa parte que você colocou do barro, né? Da argila, que é aquela clássica referência que o próprio Camus tem, né? Que o artista é como se estivesse esculpindo em argila, né? Porque é um tipo de arte que nós não vamos ver como é que vai ser, né? Como é que vai, se vai para a eternidade, se não vai, né? Então, interessante essa pegada, né? Essa questão dos Só deuses. Pode falar. se interrompendo de novo, né? Agora veio outra ideia aqui, outra interpretação. Começa com os deuses, né, ali na natureza, meio que panteisticamente, e acaba com esses ídolos de um pé de barro, né? E tem também a referência bíblica, né, da profecia de Daniel, e tem outra, né, que me veio, que é a criação do homem, né, que é Adão que veio do barro. Então, se talvez ele estivesse querendo dizer que todos os seus ídolos têm pé de barro, ou seja, seus ídolos são humanos, né, sua esfera é humana, não é Exato. divina, totalmente divina, mas tem aquela humanidade, aquela concretude que ele demonstra em todos esses textos. Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. Nesse começo é uma coisa bem imanente, espinosista, né? De que os deuses estão presentes ali, em Tipace e tal. E no finalzinho, que quando ele fala essa referência das, de barro e tal e tudo mais, lembra muito, né, os ídolos caídos, né? As estátuas, né? Como você trouxe aí a referência bíblica, né? Mas a gente tem também os iconoclastas, né? Então, tudo isso relacionado com essa questão da imagem, da construção de imagem, né? Perfeito, achei muito massa. Sobre a questão das estações, não duvido, tá? Não duvido. Nunca tinha parado para pensar nesse sentido de que, mas realmente faz, porque uma se chama vento, deserto, solitude, né? E o deserto, a gente sabe que o deserto africano ele é frio, né? Principalmente ali no médio, na média África, ou então na África ali de cima, né? A gente sabe que o deserto é frio, né? Então realmente faz esse sentido todo falar sobre isso. Interessante, Bruno. Muito obrigado por essa adição, viu? Roger, tu levantou a mão? Sim, não sei se eu tinha deixado o microfone aberto aqui, é o que eu falei com a minha esposa, não cortou vocês aí não, né? Não, 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 não. Tá bom, então, cara, eu adoro, né, a gente chegou a ter uma oportunidade de falar sobre essas obras de juventude, né, num dos programação, né, do GEAC, né? É, eu não sei, tá, Igor, você me corrige se eu estiver errado, tá? Eu estou há pouco tempo estudando o Camus e estando próximo de pessoas que estudam Camus academicamente e tal. Mas eu tenho a impressão que essas obras iniciais do Camus, essas obras de juventude, elas são meio subestimadas, assim, cara. Eu não sei, é uma impressão que eu tenho, né? E eu até entendo elas serem subestimadas pela academia, né, e tal,
porque é um conjunto de ideias que não é cartesiana, né? Não é organizado, né? Um caldo de ideia, de coisas. Eu até entendo que tem essa impressão, mas eu sinto, tá? Eu sinto pela leitura que eu faço, né, da obra do Camus, que eu estou iniciando agora, né? Mas eu sinto que ele sempre teve um domínio muito grande das próprias ideias, assim. Ele sempre foi muito fiel à experiência dele mesmo, sabe? E o que eu sinto lendo as obras da juventude dele, que é um grande ensaio, é um grande projeto para o que viria depois, né? E eu acho que é exatamente subestimado por isso, porque eu acho que o Camus, ele trabalha num campo da subjetividade que não é muito bem visto, né? Para quem, na academia que tem um pensamento mais concreto, de um pensamento mais voltado para o método e tal, né? O Camus, ele tem essa necessidade de si mesmo dentro do mundo, né? Tendo essa percepção, estudando esse mundo, vivenciando esse mundo. E aí, por isso que agora eu entendo mais, porque, por exemplo, teve a aproximação com Freud na psicanálise, né? E talvez seja exatamente por isso, por fazer outros caminhos de investigação da filosofia, né? Mas enfim, eu tô jogando aqui, mas eu queria saber de você, o que você acha disso e tal. Obrigado, Roger. Valeu. Primeiramente, só respondendo o que o Bruno tinha falado anterior, Bruno, não foi viagem não, viu? As duas partes que você disse aí foram muito proveitosas para a gente aqui pensar mais sobre essa questão do Camus. Roger, então, já existe essa dificuldade, essa resistência de estudar o Camus pelas obras dele, né? Já começa por aí. Já há uma resistência. Existe uma resistência até mesmo pelo Sartre, né? E o Sartre tem o ser e o nada, né? Então já começa por aí. Existe essa resistência, de fato, tá? E é geral, certo? E isso bate com outra coisa. Essa é uma obra de juventude, é uma obra primeira, digamos assim. Então, o estudo sobre ela é muito mais específico, né? Tanto é que a gente não começa lendo Núpcias primeiro, ou Avesso Direito. Tem gente que começa, mas a gente começa com o que é mais famoso, O Estrangeiro, né? A Peste. Teve muita gente que começou a ler o Camus pela Peste, O Mito de Sísifo, A Queda. Tem muita gente que começou a ler o Camus pela Queda, né? Porque é o mais palpável, né? É o mais famoso, é o que vende mais, né? Então, essa dificuldade da academia em abraçar essas ideias é sim por conta do método, né, que você bem afirmou aí. Ele não é sistemático, né? O Camus é muito nietzschiano nesse sentido, só que o Nietzsche não escrevia romances dessa forma que o Camus escreve, né? Mas, de fato, né, o, o Camus ele tem essa preocupação com a questão do estilo e é atrelando a questão da literatura com a filosofia. Arte, filosofia, literatura e filosofia, né? Então, para uma tradição ocidental, né, que vai pautar a filosofia em Hegel, Kant, essa galera toda, realmente o que o Camus faz nunca vai ser considerado filosofia e nunca vai ser visto como tal. Mas o próprio Camus já demonstra a questão do caminho que ele quer. Se queres escrever, né, se queres ser filósofo, né, escreva romances, né? Porque o Camus acredita que a filosofia só pode ser acessada através da imagem, né, do exemplo da imagem. Isso é uma coisa bem platônica, né? Então, nesse sentido, a academia não abraça o Camus de forma nenhuma. Se não abraça nem o Estrangeiro e o Mito de Sísifo, que dirá Núpcias,
que dirá o avesso direito, né? Que dirá o verão, né? Só que, como a gente aqui é viciado nisso, a gente lê e estuda até o que ele escreveu no guardanapo. E eu não estou falando, eu não estou zoando, isso não é brincadeira. Tem gente que realmente estuda e tem acesso ao que ele escreveu em notas de papel, não sei se em guardanapo, mas tem gente que consegue ter esse acesso lá na, nas obras, não, nos arquivos, nas coisas particulares que o Camus tinha, nota para secretária, alguma folha, né? Quem já fez a pesquisa em loco, né? Já com certeza já viu alguma coisa desse tipo. Uma vez eu vi o Rafael Araújo mostrando, né, um facsímile que ele tinha de uma série de anotações que o Camus tinha, que o Camus escreveu, nunca foi publicado, né? Então, é isso, sabe? São coisas que só mesmo a gente aqui que é viciado é que a gente vai atrás de estudar isso, né? Numa quinta-feira de noite, falando sobre núpcias, né? Mas é isso, né? Mas eu não acredito, Roger, que isso vá mudar na questão acadêmica. Muda no sentido em que quando eu chegar lá, quando o X chegar lá, Zé, Maria, João, né, e forem influenciados por esse movimento que a gente começou, né, dizer, não, mas tem filósofo tal, 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 vamos estudar núpcias, vamos fazer aqui, ver a relação da perspectiva do autor com a natureza, vamos falar sobre a filosofia antiga aqui, vamos pegar e tal, e vamos escrever, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que aí dá certo, né? Pode falar, Roger. Eu tenho uma outra questão em relação a essas características do trabalho do Camus e tal, né? Eu vejo ele como um artista mesmo, né? Do ofício da escrita, enfim, mas eu também vejo ele como filósofo, assim. O Oliver Todd pode falar o que for lá, mas eu o enxergo dessa forma. Cara, mas uma outra particularidade que eu acho que esteja refletindo por causa da influência que ele tem do Nietzsche e tal, eu até achei interessante a questão do Bergson, ele ter essa raiz também, né, bergsoniana. Ele também se aproxima, tem a impressão que ele se aproxima também da filosofia oriental, cara. E aí, eu não sei se ele utiliza dessas mensagens mais universais e acaba se assemelhando, porque, por exemplo, em Núpcias, eu vejo que ele dá algumas indiretas, na verdade até direta em relação a palavras bíblicas mesmo, né? Do pó surgiu, do pó voltará, tipo, para mim ele remete a isso alguns trechos que ele fala, né? E aí a proximidade que eu faço da filosofia oriental é alguns tipos de budismo, né? Porque tem bastante diferença, né? Quando a gente fala budismo, tem várias orientações diferentes. E aí eu tenho a impressão também que é essa busca dele habitar o instante, né? Habitar o presente, né? Ele faz essa questão, né? Integral, né? E a integralidade para ele parece que é esse instante que se assemelha na filosofia oriental do Tao, né? Do Tao, e também tem outras semelhanças, né, de outros nomes, né? Tem outros nomes, o Zen, enfim. Mas é isso aí, é só um comentário aí. Se você me disse se procede, tá? Se você já viu alguma coisa nesse sentido também. Te sendo muito honesto, eu nunca vi nada parecido, sabe? Talvez deve ter, possivelmente ter, né? Tô dando uma analisada nos cadernos agora com mais detalhismo, né? Pode ser que apresente alguma coisa, né? Historicamente, a gente sabe que o Schopenhauer inaugura, né, essa curiosidade acerca do Oriente ali na modernidade, né, ou na filosofia contemporânea para alguns, e o Nietzsche também fala sobre, né? Então é muito provável sim que o Camus tenha pesquisado, estudado, visto alguma coisa nesse sentido.
mas eu não vejo como uma preocupação do Camus, assim, uma preocupação essencial, né? Nunca vi, assim. Se eu encontrar alguma coisa, com certeza eu te repasso, Roger. Alguma anotação, alguma frase, alguma coisa do tipo. Eu acredito que deve ter, isso é certeza. Mas eu não acredito que seja uma preocupação imediata do Camus, né? Em relação a isso. Mas, qualquer coisa, eu te repasso. E aí a gente conversa mais sobre, ok? Ah, beleza, mas são comentários bem gerais, viu? Porque eu estou começando agora Não, são tranquilo. aproximações assim, bem de tatear, sabe? Bem de ler e por ser uma literatura também, né? Ele se apega muito na literatura, essa construção das imagens, Aham, dá essa universalidade para a gente abranger outras coisas, né? Aproximar com outras ideias. Né? Mas é com só isso certeza. mesmo, viu? É só de curioso. Não, mas vamos ver se tem de fato alguma coisa. Pode ser que tenha mesmo. Eu não duvido, não duvido que tenha, ok? A gente está chegando aqui ao final da nossa reunião, muito proveitosa, muito bacana. Obrigado pela participação, Bruno e Roger, tá? Quem que estiver assistindo a gravada, só comentar aí presença, tá? Que aí eu boto lá no livro de presença, ok? E é isso. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Queria agradecer demais aqui vocês. E como eu disse, a gente retorna, né, no dia 7 para falar sobre o estrangeiro. Né? 7/4 a gente vai falar sobre o estrangeiro. Ok? Estou tentando aqui sair do REC, não dá certo. Tentando apertar o botão não vai. Mas eu acho que todo mundo saindo, a gravação se encerra, não é isso? Pois, gente, vou desligando aqui, a gente se fala, né? Fiquem ligados aí nas postagens e lá no grupo, ok? Tchau, tchau, Roger. Tchau, tchau, Bruno. Até Falou, Igor. mais. Obrigado, viu? Falou. Nada que isso. Tamo junto.